Ademir de Souza, secretário municipal de saúde, muito bom dia. Bom dia, Daércio, bom dia, Adalberto, toda a equipe da Rádio Saudades FM, bom dia a todos os ouvintes. Bom dia de todos aqui também para você. Ademir, todos estão muito ansiosos para saber sobre essa reunião que vamos ter daqui a pouco, de que se trata, por que o governo do estado está reunindo os secretários, se é uma situação particular, pelo que você percebe, só da nossa regional, ou todas as regionais estão reunindo os secretários nessa manhã, o que eles pretendem tratar. Mas me permita, antes um pouco, reproduzir aqui um trecho de uma entrevista do vereador Everaldo, que diz ter feito aí um estudo em cidades que aplicaram a chamado tratamento precoce. Isso foi assunto de ontem na Câmara, e vai chegar até você oficialmente o documento da Câmara, resultante da sessão de ontem, mas até pela sua presença aqui eu vou imediatamente reproduzir um pedaço do pronunciamento do vereador. Está posicionado aí? Pois não? Espero que você... Acho que você está com um áudio bom aí, né? Porque ele vai falar aqui, eu queria depois que você respondesse. Você está ouvindo bem aí, né, Ademir? Estou ouvindo. Tá. Vamos ouvir o vereador quando ele sugere para o município de Matão a mesma adoção do tal tratamento precoce. Faz umas 4 semanas que nós temos lido e investigado sobre o tratamento precoce. E nós achamos muitas fontes confiáveis, né, que mostram evidências de que o tratamento precoce tem trazido resultado em diversas cidades do Brasil todo, né, inclusive do estado de São Paulo. Junto com a indicação, nós estamos mandando gráficos, números, pesquisas, decreto municipal com as evidências que o tratamento precoce tem surtido resultado. A indicação é simplesmente para que o Executivo, junto à Secretaria de Saúde, forme uma comissão para que eles estudem essa possibilidade de termos um protocolo, fazendo com que a atenção básica também esteja envolvida na execução desse protocolo. Eu entrei em contato com a cidade, por exemplo, de São Lourenço, em Minas Gerais, falei com a vereadora, falei com o assessor de lá, eles me mandaram todos esses documentos, protocolo, decreto municipal, que mostra que o tratamento precoce tem surtido resultados benéficos para a população. Infelizmente, esse tipo de tema ganhou um viés politizado. Não se trata de defender o político X ou Y, nós estamos buscando a verdade. Nós políticos temos a grande missão de, através da verdade, através da discussão, buscarmos a verdade e assim propormos soluções para o bem comum. Então, o tratamento precoce seria mais uma opção, junto com as outras indicações já feitas sobre, como o Carmo fez, da necessidade do gripário, como a vereadora Ana, a presidente da Câmara Ana, também fez sobre a necessidade de testagem em massa. Então é mais uma possibilidade que nós estamos levantando para executarmos aqui na cidade, fazendo com que o número de pessoas que evoluam, que acabam evoluindo na doença, diminua. Nós vemos o que? Com o tratamento precoce, os leitos de UTI ambulatórios, eles esvaziaram. Por quê? Porque as pessoas não evoluem com Covid. Nos primeiros 4 dias, se elas forem medicadas, de acordo com aquilo que nós lemos, elas têm muito mais condições de não evoluírem com sintomas e acabarem conseguindo passar pela Covid sem grandes efeitos e sintomas que infelizmente têm acometido a nossa população também aqui em Matão. Esse assunto já foi muito discutido, você inclusive colocou o vídeo de um médico aqui falando na TV Senado sobre esse tipo de tratamento. E quem tem que fazer isso, segundo ele, é o médico, ter mais contato e perceber mais o que está acontecendo com o paciente. Isso. O tratamento precoce não se trata de automedicação. O tratamento precoce é realmente o médico, através de um protocolo implantado no município, ter a liberdade de prescrever medicações, mesmo que a pessoa não tenha o resultado ainda positivado para a Covid. Se a pessoa iniciar com algumas medicações que o médico vai recomendar, essa pessoa tem mais condições de não evoluir com um quadro negativo. Inclusive, eu deixei na indicação um site que é Médicos pela Vida Covid-19, onde ali existe um documento assinado, um manifesto,
por 4.000 médicos, onde todos levantaram estudos, onde todos apontam para a necessidade do tratamento precoce, que como é importante que o paciente seja medicado nos primeiros dias de sintomas, tá? E não depois que ele já teve uma piora, que infelizmente, como nós vimos na sessão de hoje, nosso hospital está sobrecarregado, os leitos estão todos tomados e nós não podemos mais ficar somente dependendo do hospital. Nós temos que colocar essa carta na mesa. Se nós temos a possibilidade do tratamento precoce e se isso tem trazido resultado a tantos municípios, por que nós, aqui em Matão, também não vamos abrir para essa possibilidade? O som estava um pouco comprometido, mas acredito que você conseguiu ouvir. Eu deixo você à vontade para responder, já que tudo isso tem a ver, tanto que será endereçado a você e foi discutido por outros vereadores na Câmara ontem também, e tudo será endereçado exatamente à sua secretaria. Que resposta você daria, secretário? Primeiro, parabenizar o vereador pela iniciativa. Eu acho que a gente vive um momento onde toda a boa intenção, todas as pessoas que estão referenciadas na boa intenção de ajudar, elas são todas importantes. Agora, nós temos um número de profissionais na rede que tem, evidentemente, na sua conduta médica, a referência de como ele deve tratar o paciente, na condição que o paciente chega, em qual deve ser o tratamento, qual deve ser o remédio, qual deve ser a prescrição que, evidentemente, cada médico vai fazer. Essa questão da Secretaria Municipal da Saúde adotar como parâmetro um determinado protocolo, ela não caberia, até porque eu estaria infringindo a conduta médica. Então, eu acho que não é esse o caso de se adotar o tratamento precoce, até porque nós temos experiências no país depois de um ano de pandemia, que não são nada boas, no sentido de adotar essa solução como uma solução que resolva o problema, até porque todos nós estamos cansados de ouvir, você também tem sido uma pessoa que tem contribuído nesse sentido, que o problema e a solução da questão do coronavírus no nosso país, ele está na vacina. A vacina é a solução para que tudo isso possa ser minorado e não resolvido, porque a vacina também não é cura. A vacina cria uma condição para que a pessoa tenha o menor agravamento possível, então não tenha o agravamento caso acometido pelo vírus. Então, eu acho que assim, é uma indicação que a gente deve, evidentemente, ao receber ela, passar aos profissionais da rede, mas evidentemente não exigir e colocar como exigência na rede médica, os profissionais da nossa rede que adotam esse procedimento. Inclusive o caso de São Lourenço de Minas Gerais é um caso interessante porque ele foi referenciado inicialmente na cidade de Uberlândia. Uberlândia é hoje a cidade do país que tem o maior índice de letalidade do país e começou com tratamento precoce. O prefeito, o Nildo Leão, lá da cidade, no início abriu todos os shoppings, abriu a cidade, deixou todo mundo andar sem máscara e adotou alguns medicamentos como regra para que os profissionais da rede de Uberlândia pudessem adotar esse tratamento na sua rede. Hoje a cidade passa pela maior crise sanitária, até mais do que Manaus. Nós temos hoje na cidade de Uberlândia mais de 1.370 mortos, uma cidade que adotou o tratamento precoce, e, portanto, ela assim, não serviu muito de referência. Ela não é hoje, comprovadamente, uma referência importante. São Lourenço, que é o caso específico onde foi buscado essa medida, se você pegar hoje as notícias... Eu estou aqui, sábado, viu, secretário? Pois não? Eu estou aqui, eu entrei por curiosidade, porque foi dito lá dessa cidade, é São Lourenço de Minas, né? Exatamente. Tá, eu entrei no site da prefeitura agora, e o último boletim aqui que tem aqui é o de ontem. A cidade tem 42 mil habitantes, é metade de Matão. Lá morreram 52 pessoas. Exatamente. Peraí, agora deixa eu ver aqui. Óbitos 52. Nesse momento, existem leitos clínicos 26 mais 20, 46 pessoas internadas lá. Aqui tem quantos? 50, 60, agora foi para 60 aqui, né? Quanto lá? Pega para mim. 64. 64 em Matão, que tem um dobro da população, lá tem 46. Olha,
me desculpe, eu não entro nessas discussões de tese, porque eu não sou profissional da área. Eu apenas estou vendo aqui números para vocês pensarem aí. Eu não estou vendo milagre aqui nesse negócio aqui. Me desculpem, é boletim de ontem, de lá. Não, se você me permite, no último sábado, o Ministério Público Federal abriu um inquérito civil administrativo para apurar a conduta do prefeito e do vice-prefeito de São Lourenço, né, porque eles adotaram isso como regra na rede básica de saúde, e o argumento principal do Ministério Público Federal é exatamente adotar um critério que não é referenciado pela Organização Mundial da Saúde, é adotar medicamentos que não são reconhecidos pela ciência. Portanto, nós estamos diante de uma situação que é o que eu disse no início da nossa conversa. Eu acho que as intenções, nesse momento, onde grandes interesses estão em discussão, mas evidentemente a preservação da vida é a mais importante, então toda boa intenção nesse sentido, ela é importante. Não tem dúvida. Agora, nós temos nos pautado, e eu acho que essa é a importância, a gente tem que nos pautar pela ciência. A ciência é a nossa referência. Então, se a ciência está dizendo, você pegar hoje, nós temos uma matéria na Folha de São Paulo que mostram 5 evidências de que o tratamento precoce não é a solução para o problema da pandemia. Isso não é o Ademir que está falando, é uma matéria hoje da Folha de São Paulo que mostra que a OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, mudou todas as suas referências com a questão do tratamento precoce. A FDA, que é a Anvisa dos Estados Unidos, que no início havia prescrito que pudesse se fazer tratamento com determinados tipos de medicamentos, mudou a sua posição e revogou, inclusive depois dos Estados Unidos ter vendido 2 milhões de doses da hidroxicloroquina para o Brasil, ela rejeitou a prescrição desses medicamentos. Então, na verdade, a gente está num momento que é um momento onde todas essas discussões estão acontecendo, mas o fato concreto, Daércio, que a gente está assistindo é esse resultado, por exemplo, que você trouxe do Hospital Carlos Fernando Malzone de Matão hoje, é a situação colocada na cidade de Araraquara, é a situação colocada em todas as cidades da nossa macro-região, principalmente as 24 cidades que compõem aí a DRS3, que são os números crescentes da proliferação do vírus e que aguça mais a discussão. Todas as discussões estão acontecendo no sentido de que há necessidade de se tomar medidas mais drásticas, que todas aquelas que foram tomadas agora, a gente já falou em outras oportunidades sobre esse assunto, os governantes estão no seu limite da capacidade de poder tomar medidas que possam resolver a situação, até porque nós temos um problema gravíssimo no país, que é 5% apenas da população vacinada. Então, as medidas estão sendo adotadas, as discussões estão acontecendo. Hoje, você anunciava, nós vamos ter uma reunião de todos os secretários da saúde, e há uma proposta da DRS, da nossa Divisão Regional de Saúde, que se tenha um lockdown regional, então, porque a discussão que se tem é que a cidade de Araraquara conseguiu alguns avanços, ela houve uma redução dos números dela lá, só que agora, por conta das cidades da região, a cidade de Araraquara está sendo levada para lá as pessoas que não estão sendo recebidas nos hospitais da região. Então, Ademir, queria separar os assuntos aqui para a gente entrar nisso. É aí que eu estava tentando entender por que vão reunir os secretários. Eu sei que é lockdown, mas então a razão é esta. Quer dizer, Araraquara estaria colhendo resultados bons agora, mas como as cidades da região não fizeram o mesmo, elas estão em alta. Matão hoje tem 60 e poucos, é o maior número de toda 64. Nunca chegamos a esse número de internados. Só para fechar aqui, antes que alguém conduza o assunto que eu disse aqui da Prefeitura de São Lourenço para o terreno da ideologia, dessas... Não vou dizer que são besteiras, porque ideologias não são coisas ruins, cada um tem a sua e tal, mas digo que para o momento, isso inoportuno, quero dizer, né? Assunto aí de polemizar, não, toma cloroquina, não toma. Eu confesso a você que cloroquina não, mas eu tomo alguma vitamina D, com zinco, algumas coisas aí que me foram indicadas e eu, desculpe, me sinto muito bem em tomar. Eu acho que cada um faz o que quiser com o que está aí disposto. Você acha que é bom? Tome, não tome. Eu penso isso. Respeito quem acha que é e deve tomar. Até onde sei, os médicos não estão proibidos também de
de prescrever, né? Eles têm autonomia aí para resolver junto com o paciente, tudo e tal. Enfim, mas aí eu fiquei curioso, falei, mas o que está acontecendo nessa cidade de São Lourenço que todo mundo fala? Eu fui ver lá. Um amigo havia mandado também outro dia, amigão meu, falou, lá tá uma maravilha e tal. Agora eu fui ver, peraí, não é nada disso. E é o boletim, eu tô no site da prefeitura de lá, viu, gente? E o número lá, para uma cidade que é metade de Matão, é alto demais, se quer saber, mais alto que aqui, inclusive a letalidade é maior, proporcionalmente. Só quis constatar. Se você acredita, não acredita, continue pensando do teu jeito, não vá pela cabeça aqui minha, não, que até porque eu não entendo nada disso, né? Eu também acredito na capacidade de muitas alternativas em reduzir o impacto da doença, se eventualmente a gente pegar. Eu acredito em muitas coisas aí, mas é uma coisa minha, eu não tenho que sair receitando isso para os outros, né? Você está entendendo? Então eu acho que é isso. Eu respeito verdade, todas as opiniões, porque senão ficar parecendo alguém é porta-voz. Peraí, a gente sabe que a opinião da gente, às vezes, ela forma a opinião das pessoas, então tem que tomar cuidado. E eu nunca falei isso é bom, isso não é bom. A gente discute o assunto e disponibiliza a informação para vocês. Ó, uma parte está dizendo que outra parte está dizendo que não, e cada um forma a sua opinião, mas nunca disse. Quem sou eu, né, para influenciar alguém e dizer assim, tome mesmo, ou então não tome. Eu não discuto isso, porque acredito que cada um foi impactado de um jeito e cada um está reagindo ao seu jeito e a gente tem que respeitar. Pois não, Ademir? Não, é que na verdade, Laércio, assim, veja, eu fiz a ressalva no início da nossa conversa, eu acho que todas as medidas e todas as boas intenções que são colocadas, elas têm que ser colocadas... O vereador mesmo, o vereador é vereador. Nesse caso específico é uma questão de conduta médica. Como eu disse, nós temos médicos na rede, e evidentemente que nós podemos passar, e vamos passar, a indicação para que isso possa ser observado pelos nossos médicos. Agora, é evidente, você tem um médico lá, ele atende um paciente, cada qual atende e dá a prescrição do medicamento, e o medicamento que o médico acha mais conveniente, que ele está convencido de que a prescrição que ele vai fazer é a mais adequada. E você tem médicos que dão azitromicina, tem médico que dá decadrão, tem médico que dá dipirona. Quer dizer, você tem uma quantidade de medicamentos hoje que tem comprovação de eficácia pela Organização Mundial da Saúde, que é autorizado pela Anvisa e que os nossos profissionais conhecem essa realidade. Há no meio dessa discussão toda alguns outros encaminhamentos com alguns outros tipos de medicamentos que não são autorizados pela Anvisa, que não são considerados, eu não diria confiáveis, mas a eficácia dele não foi comprovada especificamente contra o Covid, e ele tem eficácia comprovada para outros tipos de tratamento, mas não tem para Covid. Então, o que eu dizia, e eu vou repetir, a gente passa a informação, é importante. Agora, nós estamos diante de uma situação que é uma situação de proliferação grave do vírus, de um aumento de morte significativo no país. Veja que essa decisão que está sendo discutida na DRS, eu perguntava agora há pouco, ela não é específica de Matão ou de Araraquara da nossa região. Nesse último final de semana, o governador João Dória teve uma participação numa live com 440 municípios do estado de São Paulo, onde há um evidente crescimento de cobrança dos prefeitos para que o governador do estado possa, mais do que a fase vermelha, adotar regras mais restritivas no estado de São Paulo. A cidade de São Paulo, por exemplo, na semana passada, o prefeito Bruno Covas antecipou feriados para que a cidade pare. Só que nós estamos falando de uma megalópole, de uma cidade de mais de 15 milhões de habitantes. Automaticamente as pessoas em casa, evidente que não todos, mas uma grande parte desses se alocam para a Baixada Santista, que fez com que os prefeitos da Baixada Santista, que têm uma característica em comum, que é a praia. O que os prefeitos fizeram? Fecharam tudo, porque se você tem feriado em São Paulo, todo mundo desce para a praia, a proliferação vai ser lá na praia. Então, assim, o que na verdade está acontecendo, Daércio, é que há um movimento no estado de São Paulo e no Brasil por conta do crescimento, e as pessoas estão tentando buscar uma alternativa onde aqui, isoladamente, um problema pode ser resolvido, mas
coletivamente o problema não se resolve, porque está se aumentando. Então, os prefeitos lá da Baixada Santista tomaram uma medida, os prefeitos da região metropolitana de São Paulo tomaram outra, os prefeitos de Rio Preto estão adotando também medidas mais restritivas, a região de Ribeirão Preto, a semana passada, você viu Ribeirão, você viu Sertãozinho, você viu Jabuticabal, com problemas também adotando outras medidas. Então, na verdade, o que a gente tem é um conjunto de prefeitos, a imensa maioria dos prefeitos do Brasil, eu diria, um problema grave que é o aumento da proliferação. Então, nós estamos num momento grave da pandemia, chama-se a atenção da população incessantemente para que a gente mantenha o isolamento social, para que a gente use a máscara, para que a gente faça asepsia, mas que é necessário que as autoridades trabalhem no sentido de fazer o quê? De disponibilizar a vacina para a população, porque senão nós vamos ampliar essa guerra e vamos ficar ouvindo, assim como você ouviu no seu programa já hoje, a posição, por exemplo, dos empresários de Araraquara, que já começaram a desacreditar dos números oficiais. Os números de mortos na cidade de Araraquara ninguém inventou. Não há como dizer que morreu as pessoas morreram. Morreram 304 pessoas na cidade de Araraquara. Morreram 75 pessoas na cidade de Matão. Então o fato é concreto, ele não tem que discutir isso ou aquilo. O que nós temos que, evidentemente, fazer, e baseados na ciência, o que tem de comprovação até hoje é que o isolamento social é a maneira mais eficaz junto com a máscara e com a asepsia. Mas sem a vacina, não a gente adianta. Não vai ter condição Nós precisamos de vacina. De controlar. Nós precisamos de vacina. Vacina já, vacina urgente. Se vacilamos, vamos tentar corrigir, apressar esse vacilo. Mas nós precisamos, essa sim é unanimidade, todo mundo sabe. É vacina já. Porém, eu não vou terminar aqui sem fazer a pergunta fundamental para você. Você já antecipou e disse o que o escritório de saúde do governo da nossa regional quer tratar com vocês, com os municípios todos da região. Há uma proposta da DRS que a gente faça um lockdown regional. Então, espera um pouquinho. Os que os municípios estão discutindo é aquilo que possa ter em comum entre os prefeitos, assim como eu dei um exemplo agora há pouco. Sim. As prefeituras da Baixada Santista têm uma coisa em comum para poder evitar a aglomeração de pessoas, que é o uso das praias. É verdade, agora, Ademir. nós aqui não temos praia, né? Nós temos distâncias de 40, 50, 60 quilômetros na cidade da outra. Sim, todos já entendemos, inclusive, antecipadamente, o que o governo do estado está querendo aqui ao reunir o escritório regional nosso de saúde com os secretários. É dizer o seguinte, olha, só Araraquara fez e eles lá dizem que os números caíram muito. As cidades da região não fizeram e continuam a ver aumentado, como de fato em Matão hoje é o recorde hoje no hospital. Vocês precisam fazer o mesmo. Bom, aí vem a minha pergunta final a você. Matão tem sempre seguido o governo do estado como um todo. No estado está valendo regras que não são tão duras assim como essas que podem ser propostas hoje. O Adalto tem preferido ir nas medidas, acompanhando as medidas governamentais. Desta vez, não se trata mais do estado inteiro, que pelo jeito vai continuar, pelo menos até segunda ordem, até dia 30, do modo como está. Só que agora vão pedir para vocês endurecerem. A prefeitura vai continuar seguindo o decreto estadual, vai obedecer esse pedido, ou acompanhar um pedido do escritório nosso regional de saúde agora, hein? Daércio, nós temos como referência o Plano São Paulo e é essa cobrança exatamente que se faz. A discussão que está aumentando cada vez mais é que o Plano São Paulo, só na medida que ele está fazendo, ele não está resolvendo a situação. Tanto é que nós temos o agravamento da crise sanitária no estado de São Paulo como um todo. Então a decisão é o que a gente falou em várias oportunidades. Os prefeitos têm limites. Os prefeitos já não têm mais ferramentas na mão para poder tomar decisões que possam resolver a situação. Nós temos um problema em um país de tamanho continental. Nós precisamos tomar medidas onde todo o estado de São Paulo, onde todo o Brasil possa ter uma referência, possa saber organizadamente quais são as medidas que nós temos que tomar. Nós não podemos hoje, amanhecer, falar, hoje eu vou fazer lockdown. Não é assim que funciona. Nós estamos em Matão, já desde o início da pandemia, você sabe, nós temos aí uma crise colocada com os comerciantes da cidade, que são os que mais sofrem com essa situação. Por outro lado, nós temos todas as demais indústrias da nossa cidade trabalhando. Então, assim, você tem um misto de situações colocadas que são exatamente
o cerne da questão, que propaga toda essa discussão, e aí a discussão vira econômica. Ao invés da gente discutir a questão sanitária, a questão do isolamento, a questão da falta de vacina, a gente reduz a discussão para a questão econômica. Ela é importante, a questão econômica, é evidente que ela é importante. Ela causa prejuízo evidente, ela causa desemprego. Aliás, nós temos pessoas desempregadas, inclusive em função da crise sanitária. Mas o problema é que se a gente não resolver a crise sanitária, que se agrava cada vez mais, a economia não vai se resolver por si só. A economia vai resolver se o Estado tomar uma medida, se o governo brasileiro, que aliás, infelizmente ainda, com tudo que está acontecendo, a gente vê ainda pessoas, autoridades do governo federal ainda desfazendo, fazendo brincadeiras com uma questão tão grave como essa, nós ultrapassando 300 mil mortos no país, e autoridades fazendo brincadeira com uma discussão dessa e deixando a população a ficar fazendo esses falsos dilemas, essas discussões que, na verdade, não vão nos levar à cura da doença, não vão nos levar à amenização da crise sanitária. Em resumo, o município de Matão estaria dentro da mesma proposta desses cerca de 400 e poucos municípios, isto é, apoiam ou pedem que o governo tome uma atitude, que seja o lockdown aí neste caso, mas ele próprio não vai tomar essa iniciativa como legalmente poderia. E assim, a comprovação de que a atitude isolada não resolve é o resultado de Araraquara. Você resolveu um problema na cidade, mas hoje a cidade de Araraquara, ontem o prefeito Edinho reclamava que das 170 pessoas que... Reclamava não, dizia que das 170 pessoas que havia internadas na cidade de Araraquara, 90 quase era da cidade da região. Então você começa a criar agora a guerra fiscal, né, que nem se falava da guerra fiscal entre os estados. Então essa que é a questão que está colocada hoje. Você tem medidas tomadas em um ano, algumas eficazes, outras menos eficazes, mas agora a situação está colocada de uma forma que a gente precisa fazer uma discussão mais coletiva. Então é nesse sentido que o governo do estado tem que agir. Você já tem outros exemplos de outros estados. Ontem à noite foi anunciado pelo Rio de Janeiro também o fechamento de bares, restaurantes, shoppings, praias. Quer dizer assim, há um movimento no país no sentido de você tomar medidas mais restritivas, porque aquelas tomadas agora individualmente, seja por uma cidade, seja por uma região, ela de fato não está resolvendo a questão, porque nós temos seguramente um agravamento da crise. Então, Matão, qual é a posição de Matão? Nós temos como referência o Plano São Paulo. Se o Plano São Paulo entende, e a maioria dos prefeitos do Estado de São Paulo e do Brasil entendem que há necessidade de mais restrição, é evidente que Matão não vai ficar fora dessa discussão. Nós não somos ilha, nós precisamos discutir junto com todos, com a coletividade. Nós adotamos até agora o cumprimento do Plano São Paulo, nós estamos trabalhando na conscientização da população, nós estamos com equipes formadas em parceria com a militar, com a Guarda Municipal, com os agentes de trânsito, com os fiscais, tentando trabalhar a não aglomeração das pessoas, conscientizando para que a gente faça o isolamento. Agora, está ficando evidente que só essas medidas não são necessárias. Então é evidente que nós também não podemos fugir da responsabilidade. E havendo todo esse movimento, claro que Matão estará junto. Bom, a reunião será logo mais às 10 da manhã, aqui virtualmente, evidentemente, não é? Mas será entre os secretários de saúde de todos os municípios da Regional de Saúde de Araraquara. Muito obrigado, secretário Ademir de Souza, e um bom dia. Eu que agradeço a oportunidade, nós teremos essa reunião logo às 10 horas, e amanhã há uma convocação da DRS também para que os prefeitos voltem a conversar, quer dizer, há uma discussão constante nesse sentido, e há também muita expectativa para que o governo do Estado de São Paulo anuncie também medidas nessa semana, que é o que a gente considera provavelmente que vai acontecer, que o governador de São Paulo também não vai poder, muito em função da cobrança que ele teve sábado de mais de 440 municípios e que há necessidade de outras medidas do Estado de São Paulo. Ok. Obrigado, Ademir. Bom dia. Um grande abraço, bom dia a vocês e seus ouvintes.